Bom dia, bom dia. Que a paz e o amor de Deus transborde em seu coração e na sua alma hoje e sempre. Amém? Seja muito bem-vindo à nossa célula digital da Igreja Evangélica Jesus para as Nações. E o meu nome é Leane. E essa semana nós iremos falar sobre como sair do desfavor de Deus. E a nossa base bíblica é 2 Samuel, capítulo 9, versículos 3. Mas primeiro, eu vou estar orando, entregando esse momento ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, visita a minha vida, visita a vida de cada um que irá assistir, Pai. Esse vídeo, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Pai, traga revelação, traga, Senhor, o Teu favor sobre a vida de cada um. Que o Senhor venha blindar nossa mente, Pai, de todo e qualquer, Senhor, barulho, Senhor, que seja contrário, Pai, à Tua palavra. Barulho, Senhor, que queiram impedir de nós ouvir a Tua palavra, seja repreendido em nome de Jesus, Pai. E que a Tua boa mão esteja conosco. Me guia, Pai, me conduza, segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém? E também nós vamos falar sobre 3 coisas. Primeiro, sobre o favor de Deus, sobre a força do seu braço e sobre o desfavor de Deus. Então vamos ler lá em 2 Samuel, capítulo 9, versículos 3, que vai nos dizer: Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Aqui Davi se lembrou sobre a aliança que ele fez com Jonatas. Jonatas era filho do rei Saul. Então ele queria cumprir a promessa que ele fez para o amigo dele. E Jonatas tinha um filho de 5 anos. Quando a serva que cuidava dele e o povo lá tiveram a notícia de que o rei Saul e Jonatas foram mortos na guerra, ela pegou Mefibosete no colo e saiu correndo, né, para preservar a própria vida e preservar a vida do menino. E nessa ela tropeçou e ele caiu, e aí ele ficou aleijado das 2 pernas. E a Bíblia fala que ele foi morar em Londebar. E Davi se lembrou e mandou chamar ele. O favor de Deus é uma bondade incomum. Quando você está debaixo desse favor, não tem nada que impeça o seu crescimento. Não tem inferno, não tem pessoas, não tem palavras malditas, não existe inveja nenhuma que vai impedir o favor de Deus sobre a sua vida. E aí, o rei Davi mandou chamar. O rei Davi tinha um servo lá chamado Ziba, e ele sabia onde estava Mefibosete, e foram buscar ele. E Mefibosete, ele viveu e sentou à mesa do rei para comer até o seu último dia de vida. Encontrou a graça, né? Que eu use da bondade que vem de Deus. Por isso que a Bíblia fala que o homem não recebe nada se do céu não for lhe dado. Toda e qualquer bondade que você pensa que às vezes você trata alguém bem, alguma bondade que em ti não é sua. A bondade vem de Deus. E se você quer saber mais sobre a vida de Mefibosete, você leia lá em 2 Samuel capítulo 4, versículos 4. E Davi falou, né, frisou, que ele queria usar a bondade de Deus sobre a vida de Mefibosete. E essa bondade, a bondade vem do céu. Ela expressa o amor de Deus sobre uma pessoa. Mefibosete provou desse favor. Favor é quando alguém decide fazer algo por você, o que você não conseguiria fazer por si só. Favor é quando alguém decide fazer por você aquilo que você não conseguiria fazer pela sua vida. Foi o caso de Mefibosete. Ele não conseguiria, por ele só mesmo, um dia chegar no rei.
está sentado na mesa do rei Davi. Mas o favor em comum, né? Isso só vem de Deus, não é mérito teu nem meu. Não foi mérito seu e nem meu. Nós não merecemos o favor do Senhor, mas Ele derrama esse favor sobre nós. E Ele usa quem Ele quer para te abençoar. Ele usa quem Ele quer para que você seja notado pelos outros. Ele usou Davi. Lembrou Davi da aliança que fez com Jonatas. E essa bondade de Deus refletiu na vida do filho de Jonatas. Lá em Gênesis 39, capítulo 4, também vai nos dizer que José recebeu favor perante ele. Quem? Potifar. A quem servira, e ele o pôs por mordomo de sua casa. E ele passou às mãos tudo o que ele tinha. José, ele teve o favor de Deus, enquanto ele trabalhava como escravo na casa de Potifar. Mesmo sendo estrangeiro, mesmo sendo escravo, ele encontrou aceitação e um favor em comum de Deus. Na prisão também, ele teve o favor de Deus. E depois, quando o faraó, nomeou ele como governador, ele encontrou um favor em comum. E esse favor em comum só vem de Deus. Neemias, capítulo 2, 8, nós também vemos. E o rei me deu tudo o que precisava, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Neemias recebeu proteção, autorização e recursos para reconstruir os muros de Jerusalém. Ele recebeu favor que nem o próprio rei podia impedir esse favor sobre a vida de Neemias, para que em 52 dias ele e o povo reconstruísse, tirasse o povo da vergonha e reconstruir os muros em 52 dias, algo que duraria meses. Durou 52 dias. Esse sim foi um grande favor incomum de Deus na vida deles. Ninguém consegue parar uma pessoa que está cumprindo o seu propósito. Ninguém. Por isso você precisa descobrir o seu propósito em Deus. Você precisa descobrir qual é o propósito que Deus tem, para que Ele derrame do favor dele sobre a sua vida. Conhecendo o seu propósito, você também terá o favor sobre o seu. Você terá o favor, você sabendo qual é o seu propósito, você terá esse favor em comum de Deus. E agora nós vamos falar sobre o segundo. Vamos falar sobre a força do braço. A maioria das pessoas usa essa força para conquistar os seus desejos. Mas nós vamos ver lá em Zacarias capítulo 4, versículo 6. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é pela força do seu braço, não é pela minha força. A maior armadilha é acharmos que tudo depende de nós. É o dito eu faço, eu posso, eu consigo, eu quero, e ninguém vai me pedir. Porque se eu não trabalhar, o dinheiro não vai cair do céu, né? Amor não enche barriga, amor não paga conta. Então, se eu ficar aqui parado esperando que vai vir alguém bater no meu portão e vai me dar alguma coisa. Não, tudo é pela força do meu braço, eu tenho que ir atrás, eu tenho que conquistar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso. Que o nosso eu se renda ao Senhor. Que o nosso eu se renda à vontade de Deus. Que o nosso eu se renda à vontade, o querer de Deus sobre nós, que a vontade de Deus ela é perfeita. A vontade de Deus ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Por isso que lá em Josué, capítulo 1, dos versículos 5 em diante até o 9, Deus falou para Josué: seja forte e corajoso. Como se força e coragem fossem apenas
as ferramentas necessárias para as conquistas, para as realizações de grandes feitos. Mas não, a força e a coragem não são as únicas ferramentas que nós precisamos. Porque já na primeira conquista, Josué, ele teve que ouvir qual era a estratégia que Deus tinha para que os muros caíssem, para que os muros de Jericó caíssem. Ele precisou estar atento e ouvir as direções de Deus. Porque força e coragem são ingredientes. Mas para a conquista real é ouvir a Deus. Então Josué, ele ouviu a Deus. Ele teve que ter força e coragem para se levantar e lutar. Mas ele precisou também ouvir a voz de Deus, que é no ouvir a voz de Deus que vem o favor, que vem a direção certa para a sua vida. A conquista real vem de seguir as estratégias que vêm do trono de Deus, que vem da glória, que desce do céu, que desce do alto para você. As estratégias certas, vai aqui, vai ali, faz assim. Então não basta querer fazer uma coisa. Eu preciso de força e de coragem, mas principalmente do favor. E o favor está na voz. O favor está na voz de Deus, o favor está nas direções de Deus, o favor está no que Deus tem falado para você. Se Deus tem falado para você que você precisa mudar a forma como você tem conduzido as coisas, mude. Se Deus tem falado para você, faça isso, faça aquilo. Ele tem te direcionado. Saia da força do seu braço. Dependa do Senhor. Faça o seu melhor, mas o favor em comum vem de ouvir a Deus, de ouvir as direções, de ser obediente à direção dele, de não questionar. Amém? E sexta-feira nós vamos continuar falando sobre essa palavra, amém? Quero te deixar uns recadinhos. Terça-feira às 20 horas, amém? Ontem tivemos um grande culto às 20 horas, que são colunas do reino. Quinta-feira, amanhã, às 7 da manhã, tem a oração do Pai Nosso. Sábado teremos culto de jovens às 19 horas, que é a Nação Jovem. Domingo nós temos culto profético às 9 da manhã. Amém? E todos os cultos são transmitidos pelo canal da igreja, que é @IEJN-Alphaville. Amém? E o endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E os nossos encontros aqui são todas as quartas e sextas-feiras, às 7 da manhã. Amém? Mas faça uma forcinha para você estar. Se você tem terça-feira, você pode estar indo no culto. Amém? Tem terça, então tem quinta, tem sábado para os jovens, tem domingo. Venha receber do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que nós venhamos ter sim, Senhor, força e coragem, Pai. E a força vem do Senhor, Pai, e a coragem vem de Ti, Pai. Senhor, que a Tua palavra diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Que todo medo que possa, Senhor, que todo medo que esteja, Senhor, impedindo, Pai, dessa pessoa avançar, Pai, dela ouvir a Tua voz, Senhor, dela seguir as Tuas direções, Senhor, que caia por terra em nome de Jesus, Pai. E que o Teu perfeito amor, Pai, seja, Pai, a força, o combustível que ela precisa, Pai, para se erguer, para avançar, Senhor, para conquistar, Pai, para dar, Senhor, um passo, para viver, Pai, o extraordinário que o Senhor tem para a vida dela. O Teu Espírito Santo visite a mente, visite o oculto, o profundo, visite a alma, Pai. Que a Tua boa mão, Pai, esteja guardando cada um. E que nós venhamos, Senhor, saber, Pai, que não é nada sobre nós, Pai. Nada é sobre nós, mas tudo é sobre o Senhor, Pai.
Tudo é sobre o Senhor, Pai, porque nós precisamos do Senhor, nós precisamos da Tua boa mão, nós precisamos da Tua misericórdia, Pai, da Tua graça e desse favor em comum sobre nós, Pai. Precisamos, sim, Senhor, do Seu perdão, Pai. Precisamos que o Teu Espírito Santo, Senhor, Ele nos convença a cada dia dos nossos erros. O Teu Espírito Santo nos constranja, Senhor, para que haja, Senhor, mudança em nós. Senhor, nos ajuda, Pai. Seja a nossa força de todos os dias, o nosso amparo, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ah, Senhor, obrigado pela Tua presença, obrigado pelo sangue de Jesus, que foi derramado por nós, Pai, a Tua presença que nos guarda, a Tua boa mão, Senhor, que nos guarda só debaixo do Teu esconderijo, Senhor. Livra-nos do mal, das ciladas sujas do inimigo, que os planos do inimigo sejam frustrados, despedaçados pelo poder que há no nome de Jesus, Pai. Assim, Senhor, eu oro e Te agradeço, Senhor, por esse momento. Te agradeço por essa palavra, Pai. Senhor, que o Teu Espírito Santo fale com cada um. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, renove as forças, o ânimo, a coragem, a ousadia, a determinação, Senhor, em Te buscar. Em se render ao Senhor, em dizer sim para a Tua voz. Sim, Senhor, para os Teus planos. Sim, Pai, porque o Senhor tem, para tudo que o Senhor tem, Pai, para cada um de nós. Assim, Senhor, eu oro e Te agradeço pela Tua fidelidade e a Tua bondade. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe grandemente a sua vida. Sexta-feira, se o Senhor nos permitir, nós vamos continuar com essa palavra. Amém. Deus abençoe.